aqui no Manhã da Piedade você sabe que fica sempre muito bem informado. Por isso, agora a gente vai para as notícias do dia, as principais notícias desta manhã de quinta-feira. A Prefeitura de Belo Horizonte publicou na última semana, no Diário Oficial aqui do município, o edital de credenciamento de ambulantes interessados em comercializar bebidas durante o Carnaval 2023, que vai ser realizado entre os dias 4 e 26 de fevereiro. Esse credenciamento ele pode ser feito por pessoas, apenas por pessoas maiores de 18 anos que tenham residência comprovada aqui em BH. Para a inscrição é preciso, então, apresentar o documento de identidade com foto e CPF. E aí o cadastro presencial deve ser feito pessoalmente no BH Resolve, que fica na Rua dos Caetés 342, no centro da capital, entre os dias 5 e 20 de dezembro. Porém, a PBH ela vai disponibilizar um pré-cadastro online no dia 30 de novembro, do dia 30 de novembro até o dia 19 de dezembro. Então, fique atento aí a essa data. Esse preenchimento ele é opcional, mas pode agilizar aí o atendimento no dia do cadastro presencial. O edital completo está disponível online. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail diretoria.belotur@pbh.gov.br. E olha só, não é papo de Copa da nossa querida colega Sara Zeferino, mas eu vou dar uma notícia relacionada à Copa do Mundo, que começou nesse domingo, dia 20 de novembro, lá no Catar. Em Belo Horizonte, na primeira fase, os Jogos do Brasil eles vão cair em dias letivos escolares. E a Secretaria Municipal de Educação já divulgou as regras para esses dias de jogos, para os alunos das escolas aqui da capital. Em Belo Horizonte, para tristeza aí dos fãs de futebol, nos dias de jogos, as aulas vão acontecer normalmente. Ainda de acordo com a PBH, as escolas elas poderão sim se organizar para que os alunos assistam às partidas, torçam pela seleção, desde que o momento sirva, abre aspas, de base para a elaboração de atividades pedagógicas. Então, vai assistir aos jogos da Copa, mas tem que ter ali um vínculo com atividades pedagógicas. Já em relação às escolas estaduais, o governo aqui de Minas explicou que na fase de grupos, as aulas do turno em que os jogos acontecem, elas poderão ser suspensas, desde que essa decisão seja rebatida entre a direção, professores, alunos e os seus pais. Então tem que ser um acordo ali entre todo mundo para que essas aulas sejam suspensas. Além disso, as escolas que decidirem por não ter as aulas nesses dias, elas vão precisar repor essa carga horária perdida. Lembrando, gente, que hoje tem a estreia da nossa seleção brasileira na Copa do Mundo às 4 horas da tarde. Depois, a seleção entra em campo, só no dia 28 de novembro, na próxima segunda-feira, 1 hora da tarde, no dia 2 de dezembro, sexta-feira, às 4 horas da tarde. Mais informações pelo site que aparece aí na sua tela, que é o prefeitura.pbh.gov.br. E agora vamos falar, a gente está nesse clima de Copa, vamos falar sobre esporte, vamos continuar falando sobre esporte. O Brasil hoje entra em campo, então, lá no Catar, que é o país que vai sediar os Jogos Mundiais, a Copa do Mundo 2022. E o país, ele possui um fuso horário de 6 horas à frente em relação a Brasília. De acordo com a tabela de jogos, a equipe comandada por Tite vai entrar em campo em um horário expediente aqui no Brasil. Por esse motivo, várias empresas estão aí se programando para uma nova rotina durante as partidas da seleção. Saiba o que fala a lei sobre a liberação dos funcionários. Nesta empresa de climatização já está decidido. Nas datas de Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022, os 35 funcionários vão ter folga o dia todo. Foi legal porque partiu deles mesmo, sabe? Então, assim, como vai ser a folga o dia inteiro, eles vão ter esse benefício, de ver o Jogo do Brasil, ficar tranquilo, eles adiantam a produção. Então, a gente tenta organizar todo o trabalho para que no dia do Jogo do Brasil o pessoal possa estar relaxado, tranquilo, pronto para torcer para o Hexa.
A consolidação das leis trabalhistas não obriga empresas a dispensarem os empregados nos dias de Jogos do Brasil, mas alguns combinados podem ser feitos entre os empresários e os colaboradores. A CLT tem um artigo que autoriza a compensação de jornada, que o empregado, os dias de jogos, os empregados podem ser liberados mais cedo ou eles podem chegar mais tarde, e esses dias são compensados durante o mês. E isso a sugestão é que faça um acordo por escrito, um acordo que todos os empregados assinem para ficar transparente, ficar de boa fé, e aí resolve a questão. A Prefeitura de Belo Horizonte publicou o decreto que prevê alteração no expediente dos órgãos públicos municipais nos dias de Jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. Assim, nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, em que as partidas acontecem às 4 da tarde, o expediente vai até às 2. E no dia 28 de novembro, em que o jogo acontece 1 da tarde, o expediente vai até o meio-dia. O governo de Minas Gerais determinou que os servidores estaduais vão ser liberados 1 hora antes dos Jogos do Brasil iniciarem. E o governo federal decidiu que o expediente termina 2 horas antes das partidas começarem. Nos dias de jogos, somente os órgãos considerados essenciais devem funcionar normalmente. Segundo a advogada, as empresas privadas podem seguir ou não as determinações dos órgãos públicos. Elas podem seguir as diretrizes do que a prefeitura ou o governo federal determinar. Elas têm a liberdade, elas não têm a obrigação. O Jefferson vai ter folga o dia todo e já sabe o que vai fazer: torcer pelo Hexa junto da família. Para mim é um momento especial, né? Recém-casado agora, então uma folga dessa aí, assistir em família, em casa também, e tirar um dia também para descansar, tudo, né? Já vai ser a terceira Copa que a gente libera o pessoal para ver todos os Jogos do Brasil. Então a gente espera mesmo que chegue até a final, que a gente leve o Hexa. Então são vários dias aí que eles vão ter livres para comemorar. E tem sido muito positivo, porque a gente acredita que o futebol une as pessoas. Tá aí, então dá para assistir, né, aos jogos da Copa, mas é preciso ficar atento à lei que a gente acabou de conhecer. Agora a gente vai saber então quais são as notícias da nossa arquidiocese. Conta pra gente, Thiago. E olha só, Vanessa, começou na última terça-feira a Semana da Saúde, o evento que é promovido pela Pastoral Presbiterial e vai ser realizado até hoje, lá no Convívio do Emaús, aqui no bairro Dom Cabral, em Belo Horizonte. Então, o tema deste ano é a saúde do homem. A prevenção é fundamental para uma vida saudável. Na programação já rolou muita palestra, mas ainda tem encontros e oficinas e termina hoje. Você aí de casa, então, pode participar. Se você for sacerdote, diácono permanente ou esposa, seminarista, professores e alunos extensionistas, então, estão convidados para participar. Hoje é o último dia dessa Semana da Saúde, mas você ainda pode se inscrever no site da nossa arquidiocese, arquidiocesebh.org.br.